Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Estamos aqui mais um dia para darmos continuidade na nossa aula, zelo pela semente. Antes de começar a nossa atividade, vamos entregar nas mãos do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradeço, Pai, por tudo que tu tem feito, por nossas vidas, por meio da vida do nosso Rafael, pela minha vida, pela vida dos nossos pastores, da nossa igreja, pela Escola Raízes, por esse curso, na vida daquelas pessoas que estão nos ouvindo, Pai, e recebendo essa palavra, recebendo esse ensinamento. Sou grato a Ti por isso. Perdoa se estamos falhando, se falhamos em algum momento, falamos alguma coisa que não foi do Teu agrado, nos perdoa. Mas que o Teu Espírito Santo venha nos convencer, nos dirigir, nos aperfeiçoar, para que a gente possa ser instrumentos vivos na vida de pessoas que querem ter uma nova vida financeira, uma transformação nesse aspecto da vida deles, Pai. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Paramos na última aula, depois que falamos sobre a planilha anual e de como vocês ajustar os percentuais daquelas categorias. Por isso coloquemos ali, equilibrar o X, o Y, o Z, o W, o K, né? E dentro ainda desse terceiro ato, que esse é, no caso, o segundo ato foi fazer as planilhas. Registrar as planilhas. E o terceiro ato é verificar, pela observação das planilhas, como é que você faz esse equilíbrio. Falamos até um pouco no final, mas agora vamos falar com mais calma e especificando também um pouco mais. Os gastos podem ser, pastor Rafael, cortados. Como é que eu corto um gasto? De repente, você pagava o Netflix, por exemplo, que você não usa. Então você pode cortar, eliminar, você não vai mais ter aquele gasto. Reduzidos, a gente terminou a aula falando muito sobre isso, né, a aula passada. Como é que eu posso reduzir um gasto? Especialmente conta de luz, você pode evitar deixar a luz acesa, pode diminuir o seu gasto, pode, às vezes, fazer uma obra, mudar o seu banheiro, caso tenha essa possibilidade de trocar, de repente, para gás ao invés de luz elétrica. Isso tudo pode te ajudar a reduzir gastos naquilo que você não tem como não pagar, como a gente vê aquelas despesas fixas, né? Aproveitar os aniversários dos hipermercados também, né? Às vezes tem aquele mês da promoção do supermercado, não quero citar nome aqui para não suscitar uma propaganda, mas às vezes comparar, né, entre os supermercados também do custo de alimentação. A gente sabe que os nossos supermercados, os nossos mercadinhos locais, eles têm um preço, às vezes, quase o dobro dos grandes supermercados, hipermercados, que eles têm condições de comprar mais atacado. Então, às vezes, a gente faz um sacrifíciozinho, ficar atento. O custo com a alimentação tem sido um custo significativo. E ele é despesa fixa, né? Então, nós podemos substituir aquilo até que o Wellington falou, né? Às vezes você pode, na sua TV por assinatura, você pode trocar o plano, por exemplo. Ou como eu usei o exemplo aqui desses Netflix da vida, você pode tirar a sua TV por assinatura, porque você às vezes tem 300 canais, mas você não assiste aqueles canais de jornalismo, não sei o quê, você só usa para filmes. Então você pode tirar a sua TV por assinatura e contratar algum serviço de filme separado. Você está substituindo um gasto e diminuindo esse gasto da mesma forma também. E comprar um paletó novo para pregar domingo, pode ser adiado ou... Aí pode ser adiado, né? Ainda mais comprar paletó no verão, né? Não precisa, né? Aí entra na última categoria, no caso do paletó. O paletó pode deixar para frente, né? Pode deixar para frente. Esse é o tipo de despesas que às vezes vestuário ou até um celular. Tem gente que tem o hábito de trocar o celular todo ano. No entanto, ele pode ser atualizado e ele sustenta mais um tempo, até porque às vezes é uma despesa que entra mensalmente, né? E esse adiado, é bom a gente lembrar isso que o Wellington falou, daquela nossa planilha anual. Às vezes você quer comprar alguma coisa, mas está dentro do seu orçamento que está disponível para você. Aquilo que a gente terminou lá dizendo, não adianta você olhar o valor da prestação e o quanto você recebe da sua renda.
Você tem que olhar o valor da prestação e o quanto da sua renda está disponível. Então, às vezes, a gente adia algumas coisas porque não tem recurso disponível para a gente comprar aquilo que não é emergencial, não é urgente. Então, nessa qualidade de adiados, é bom a gente observar o quanto de dinheiro você tem para comprar. Aí você adia o paletó, adia o celular, joga mais para frente para você. Aqui no Conselho sobre Dívidas, nós colocamos 2 dicas ali, tá? Aí está relacionado às dívidas, ao endividamento diretamente. Prefira, primeiramente, pagar as dívidas de menor valor, porque isso é estimulante. Às vezes você está endividado, tem tantas dívidas. Se você não eliminar pelo menos 1, 2 ou 3, você não se sente estimulado. Parece que você está enxugando gelo, você fica desmotivado, e as dívidas vão passando, o tempo vão aumentando. Então, às vezes, para ter aquela sensação de que você está fazendo o correto, você começou a tomar uma nova atitude, né? Como diz o pastor Roberto, em vez de ir para o mais, né? Vamos inverter aqui, o menos do pastor Roberto seria o mais endividamento, né? E o menos seria, o ir por mais aqui seria menos endividamento. Então, assim, comece a pagar as dívidas de menor valor, porque você já começa a ter alegria, ter uma satisfação de que o caminho que tu está fazendo é outro. Tu não está indo para mais endividamento, mas para menos, na medida que está diminuindo o número de dívidas que você começa a pagar de menor valor. E as com taxa de juros mais alta, né? Então pegar as dívidas de menor valor ou as com taxas de juros mais altas. Por que a taxa de juros mais alta? Porque ela é a bola de neve. Com o passar dos meses, essa dívida vai ficando impagável. Então, assim, você precisa atacar essas que têm uma taxa mais alta para você, não sei, que tem uma taxa de juros menor, geralmente vocês já perceberam que a taxa de juros no atraso do condomínio, às vezes, dependendo de caso a caso, é uma taxa menor do que cartão de crédito. Né? A taxa de juros do atraso do cartão de crédito é uma coisa absurda. Taxa de juros de cheque especial, são coisas assim que você não pode deixar de pagar 1 dia, 2 dias. A de condomínio, a taxa é 2%, 1%, então você não quer atrasou 10, 4 dias ali, ela não é tão aterrorizante como é a do cartão. Então, sempre buscando pagar as taxas de juros mais elevadas. Veja que o que pode ser reduzido por negociação. Esse aqui, estava conversando com o pastor Rafael, até ele falou do SEBRAE, que às vezes esses órgãos de controle do consumidor, eles abrem períodos de negociação. Os bancos são mais resistentes a isso, mas o comércio não. Eles precisam se capitalizar, mas eles abrem períodos de negociação. Nesses períodos de negociação, ou institucional, que a instituição te procure para negociação, procure focar na dívida primária. Procure focar na dívida primária. Você reconhece a dívida, eu devo, mas eu quero negociar sobre a minha dívida primária, o que eu deixei de pagar do que eu comprei. O que é dívida primária? É o valor de quando você parou de pagar do produto. Por quê? Com o passar dos meses, eles vão colocando juros sobre juros. Ou se você teve uma tentativa de pagar, fez uma negociação, não conseguiu pagar e parou novamente. Ou seja, você já está com a tua dívida secundária, que era maior, 10 vezes mais, 20 vezes mais do que a primeira, é que eles estão tentando fazer com que você negocie. Negociar essa dívida secundária é um risco muito grande, porque ela já é a bola de neve que chegou lá embaixo. Então você tem que, na negociação, olha, eu tenho desejo de pagar, estou me esforçando, o que eu tenho para pagar, ou o que eu posso juntar para pagar, está ligado à minha dívida primária, ao que eu comprei, eu reconheço, eu preciso pagar, mas foca naquela primeira conta. E isso, dependendo da instituição, eles até aceitam. Eles preferem receber do que não receber mais. Para eles é melhor, né? E na nova compra, pastor Rafael, vamos ver aqui um exercício que a gente pode fazer. Ele precisa comprar, ou ele foi ver uma possibilidade de compra, a coisa ser parcelada. O que a gente chama a atenção dessa nova compra ali? A gente precisa ver aqui esse V total, o valor total do produto, menos o valor à vista.
Então, quanto você vai pagar naquele produto se você pagar ele em 12 vezes? Quanto você vai pagar se você pagar à vista? E é aqui que a gente pode fazer um exercício também, porque às vezes lá, quando você vê quando você vai no comércio, você olha ali, às vezes tem um valor ali. Mas se você falar com o vendedor que você vai pagar à vista, vai pagar de repente em dinheiro, e ainda esse valor à vista ele renegocia para você. Até aquilo que o Wellington falou dos supermercados, das grandes redes, você pode ir numa loja, ir em outra e falar, olha, na outra loja o cara me facilitou isso. Então, nesse contexto aí que você tem essas duas coisas. Primeiro, quanto eu vou pagar a prazo, parcelado, e quanto eu vou pagar à vista. Se o valor for diferente, você já vai ter uma noção de quanto de juros você está pagando naquele produto. Isso. Normalmente, quanto mais parcelas a loja divide, mais juros incide sobre o valor. Então, às vezes a gente vê no comercial que a pessoa te incentivando a comprar, paga em 30 prestações de R$100, 40 prestações, às vezes você vai ver ali os juros embutidos é um valor altíssimo. Todos os meses. Então, às vezes, dependendo, é mais fácil você pagar uma parcela um pouco mais alta, mas sem juros, em menos tempo, do que você pagar uma parcela muito alta, uma parcela muito baixa, numa prestação, né, parcelas quantidade de parcelas grandes, mas você vai pagar os juros de quase 2 ou 3 produtos. Ou se você já tiver essa dinâmica da reserva, você renegociar e tentar pagar um valor à vista, que vai te ajudar muito mais, porque assim você pode até abater um pouco mais no valor do preço que já estava mostrado lá para você. Eu quero confessar a vocês, eu já desisti, acho que umas 2 ou 3 vezes, da compra, na medida que o vendedor, eu pedi para ele calculasse, que ele somasse as prestações. Eu acho que umas 2 ou 3 vezes, eu sentando lá, ele calculou, bota juros, não tira juros, é melhor assim, melhor assim. Quando ele fez a proposta dele, em 12 vezes, 10 vezes, eu falei assim, soma para mim, soma as prestações. Quando ele somou a prestação na máquina de calcular e me mostrou o valor, e eu vi o valor do produto, eu desisti na hora da compra. Eu estava favorável à compra, porque o meu olhar estava sobre a prestação. E quando o que acontece? A variação da prestação de 3, 6, 9, 12, às vezes ela é pequena, ela tende a diminuir um pouco, né? E eu olhava e pensava, aqui se eu fizer em 12, eu vou pagar menos, então eu vou poder pagar por mês, né? Aí eu fiquei com esse olhar, não em 3 me assusta, em 3 eu disse, tá vendo, eu não tenho condição de pagar, tá muito apertado para mim. Mas quando eu pedi para ele somar as prestações em 12 vezes e me mostrou o valor, desisti na hora. Gente, eu vou pagar 3 produtos. Aí foi o caso de adiar. Eu vou pagar 3 produtos, né? Então eu cheguei a desistir algumas vezes quando eu pedi para somar. É uma técnica boa, no sentido de saber se os meus olhos não estão encantados, né, pelo espírito comercial naquela situação. Porque se eu preciso mesmo do produto, um produto de necessidade, aí não tem jeito. Mas eu tenho que fazer da forma como ele falou, pagar o menor juros possível em termos de negociação ali. Exatamente. Nós colocamos aqui uma sugestão para vocês, que é faça a prestação teste 3 vezes, mas eu vou precisar voltar a planilha para vocês. O que é a prestação teste? Você chega e, bom, eu quero comprar um eletrodoméstico em 5 vezes, 12 vezes. O que eu vou fazer? Nos primeiros 3 meses, eu vou separar o valor da prestação. Então eu fui lá na loja, no Magazine lá, na grande loja, eu falei, quanto custa essa geladeira em 12 vezes? Aí ele me colocou lá, o senhor vai pagar 12 prestações de R$250. O que eu vou fazer nesse mês? Eu vou separar, quando eu receber o meu salário, R$250 e vou guardar. Os outros, no segundo mês, vou fazer a mesma coisa. Vou separar R$250 e vou guardar. E no terceiro mês eu vou fazer a mesma coisa. O que isso quer dizer? Se eu conseguir guardar R$250 3 meses seguidos,
é porque a minha renda está compatível a pagar aquela prestação. Ou se acontecer o contrário, os R$ 250 eu precisei para comprar remédio, precisei para pagar a conta de luz, era mais uma dívida que eu não ia conseguir arcar. Ou seja, eu ia me endividar mais ainda com aquela geladeira. Então a prestação teste é para, em situações emergenciais, eu perceber se eu tenho condições de comprar ou não. Mas eu fiquei 3 meses guardando dinheiro. Bom, e as 3 prestações testes ainda pode servir para você dar uma entrada. E a prestação real ser menor. Isso. Então é muito interessante a ideia da prestação teste. Mas eu quero falar com vocês o seguinte aqui, ó, vamos voltar aqui na planilha anual que nós estamos propondo para você. A prestação teste, ela pode entrar aqui na reserva. Então, durante 3 meses, aquilo que seria vermelho, eu jogo em azul. Isso. Já é uma forma de eu fazer a reserva. Por isso que eu falei que ela pode virar uma entrada. Ou eu perceber que eu posso comprar à vista mais tarde. Então, assim, eu fiz a prestação teste e boto esse dinheiro aonde? Esse dinheiro está entrando aqui, ó. Se daqui, naquele mês, esse dinheiro teve que se deslocar para uma despesa fixa, é porque eu não posso fazer aquela prestação. Eu não posso fazer aquela prestação. Se ela se deslocou para um gasto, para um passeio, para um lazer, foi a minha opção. Aí aquele controle de si mesmo, né, o autocontrole pode não tatuar, eu não aguento guardar dinheiro, eu vejo dinheiro em casa parado, eu gasto, né? Aí volta para aquela etapa da oração, pedir a Deus uma ajuda nesse sentido. Agora, a prestação teste nos ajuda muito a prevenir um endividamento desnecessário, tá? Quarto ato. O quarto ato, a gente já caminhando para o final, vocês sabem com quem eu aprendi a falar isso, para deixar o telespectador tranquilo, né, que nós estamos caminhando para o final. O quarto ato, ele é fundamental, é humildade. Pastor Rafael, por que nós temos que ter humildade para se livrar do processo de endividamento? Para pegar um modelo desse, pautado na Bíblia, na Palavra de Deus, na oração, e a gente conseguir ter vitória, conseguir ter uma nova vida, eu diria assim, financeira e espiritual. Nós precisamos ser humildes para... Em primeiro lugar, nós estamos transmitindo um conhecimento para você. Então, a primeira humildade que eu preciso ter é de aceitar que eu preciso aprender a lidar com o meu orçamento doméstico. Se a gente entra num curso como esse, já pensa, eu já sei tudo, não preciso aprender nada, a gente tem uma dificuldade de administrar aquilo que tem. Uma segunda coisa, a gente precisa ser humilde de entender que os nossos recursos vêm de Deus. Então eu dependo de Deus, e depender é algo que nos torna humildes. É difícil você ser soberbo dependendo de alguém. Então precisamos ser humildes também para reconhecer essa provisão e cuidado de Deus com a nossa vida. E humildade também é para a gente concluir, voltando àquela primeiro tópico, né, da oração, primeiro ato, né, da oração. A gente precisa ter humildade de reconhecer que tem horas que eu não consigo me libertar do espírito comercial, como nós estamos falando aqui. Então eu preciso de Deus para me libertar. Tem horas que eu tenho dificuldade de não me deixar levar pelas emoções e consumir. Então eu preciso da ajuda de Deus. Tem horas que eu preciso, queridos, ter sabedoria para investir e aplicar o meu recurso. Então eu preciso de Deus. Porque a gente compra uma coisa hoje, a prestação, mas daqui a 10 meses você vai estar empregado ainda, você vai ter recurso, a gente não sabe. Então a gente depende de Deus nessas coisas. Então a humildade é essencial para a gente administrar bem os nossos recursos financeiros. Deixamos 2 bases bíblicas para vocês aqui. Uma nós já tínhamos usado ela anteriormente na aula de armadilha, né? Que foi em Provérbios, e aí nós destacamos, né? Mexi aqui no texto bíblico, no sentido sem alterá-lo, no sentido, mas ali, sobre meu filho, caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse,
né? Está prisioneiro do que falou, vai e humilhe-se. Foi isso a orientação da palavra, é essa a orientação da palavra de Deus, vai e humilhe-se, insista, não se entregue ao sono, não procure descansar, livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave se livra do laço, que pode prender. E também ainda em Provérbios 3, 7 a 9, é como a base que o pastor Rafael falou, não seja sábio aos seus próprios olhos, né? É muito difícil para a gente, lembra do jovem rico conversando com Jesus, quando Jesus tentou governar os bens dele, para que ele vendesse e desse aos pobres, ele falou, opa, eu faço os mandamentos todos, mas não mexe no meu bolso, mas né? não mexe no meu bolso. Né? Se você está orando para chamar o Espírito Santo para lhe ajudar no governo das suas finanças, você tem que entregar o governo das suas finanças a Deus. Ele é a fonte, ele vai aumentar e vai multiplicar, você não vai ser mais pobre. Não tem na história da humanidade alguém que tenha colocado suas finanças como nas mãos do Espírito de sabedoria, nas mãos do Espírito Santo, que sai mais pobre. Salomão foi um exemplo desse. Ele saiu, foi muito mais rico, né? Muito mais próspero. Então, assim, e nesse contexto de humildade, em ser sábio, né? Não ser sábio aos nossos próprios olhos, nós encerramos com honra ao Senhor, com seus bens e com as primícias. É a base. É a base. Ou seja, para partir da base, precisa ter humildade, porque senão você não vai permitir que ninguém se meta no governo das suas finanças. Isso acontece nas famílias, nos lares, é uma batalha, tá? Mas espiritualmente você e o pai têm que ter liberdade e humildade para deixar ele agir na nossa vida e nos governar, nos direcionar e nos dar sabedoria para isso, né? Amém. Bom, agora, encerrando essa bateria, né, desses 4 encontros que nós temos com vocês, vem o 5º ato. E esse 5º ato está ligado a você que está acompanhando o nosso curso desde a primeira aula. Desde a primeira aula. Né? E aqui, sem esse 5º ato, vai tudo por água abaixo. Também, todos eles são importantes, mas esse vai tudo por água abaixo. Que é o reconhecimento. É o reconhecimento. 2 coisas, pastor. Quem fez esse curso, ao chegar agora no final, precisa reconhecer. Quais são? Se você não reconhecer, depois desse curso todo, se tu não reconhecer essas 2 coisas, eu e o Wellington vamos nos enforcar. Oh, Jesus! Primeira coisa que a gente precisa reconhecer, queridos, o dinheiro é um assunto espiritual. Se a gente você não reconhecer isso, lembram disso? Ele é um Deus, ele é um Espírito, o amor a ele implica risco de morte, né? É uma doença grave, implica risco de morte. Então, essa foi a base das nossas primeiras aulas. Isso já faz dele um assunto espiritual. Exatamente. E a segunda coisa que a gente precisa reconhecer é que temos, que é o tema da nossa aula agora, temos como necessidade zelar pelo nosso dinheiro, pela semente que Deus nos deu. Então Deus nos dá e nós temos que administrar corretamente tudo aquilo que Deus faz vir às nossas mãos, porque como diz o texto que a gente usou aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, para que se dê graças ao Senhor. Então a nossa boa administração das nossas sementes que Deus nos dá faz com que não somente nós, mas as pessoas ao redor deem graças a Deus por isso. De uma coisa você não vai escapar, nem eu vou escapar, nós não vamos escapar, né? O orçamento doméstico faz parte do nosso testemunho, ou é um indicador a quem servimos, ou ao Senhor ou ao dinheiro. Grave isso. O nosso orçamento doméstico, ele está ali, ele é o nosso testemunho, ou seja, mesmo numa família em que nem todos sejam crentes, né, aqueles que não são crentes na sua casa precisam ver de que o governo de Deus sobre as suas finanças o faz diferente dele, o faz diferente das finanças daquele que está te olhando, que está te observando,
para saber que Deus é esse, que testemunho é esse. Então, para aqueles que não são crentes, precisam ouvir o nosso testemunho em relação ao dinheiro. Lembra também da primeira aula sobre teologia do dinheiro, né? Não é enveredar pela teologia da prosperidade, nem pelo ranço de que pobreza leva à salvação das pessoas, mas que o governo de Deus, do Espírito de Deus na nossa vida financeira, nos faz ser feliz, alegre e viver em paz no pouco ou no muito, e não ter necessidade. A falta é provida, né? E a quem servimos, isso é forte, né? Eu estou servindo a Deus no domingo, estou servindo o dinheiro na segunda. Isso Jesus mostrou, não dá certo. Tá bom? Então, que vocês tenham aproveitado esses 4 encontros, esses quatro submódulos numa mesma aula. E que Deus... vamos de novo, juntinho agora, né? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.